Oi, gente, eu sou a Carla Pavão, esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Hoje eu resolvi fazer um outro retalho, uma outra coxa de retalhos nessa conversa com vocês. Mas, primeiramente, vamos nos ligando àquilo que nos sensibiliza espiritualmente. Cada um tem o seu caminho de espiritualidade, alguns, mesmo os agnósticos, os ateus que em nada acreditam, têm alguma coisa que desperta as nossas emoções e nos permite ter essa conversa de uma forma mais ampla. No meu caso é Deus, então quando eu faço essa conexão com Deus, pedindo pela minha transformação, pela autoeducação, pelo aprendizado, eu sinto uma energia, eu sinto uma vibração que me permite mudar todo aquele, às vezes eu estou preocupada ou com alguma questão, então me permite serenar para que eu possa fazer essa conversa. Então vamos fazendo essa ligação profunda. No dia de hoje eu resolvi, deixa eu contextualizar a situação. Nós estamos com uma proposta nova dentro do Sejus, vocês me conhecem do Sejus, que é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Foi o primeiro programa que nós tivemos aqui no canal Paz e Bem, quando o Mauro convidou os espíritas para virem fazer parte. E o Sejus, nós estamos com uma proposta de experimentação de voltarmos às mediúnicas nos moldes que Kardec fazia, sem instituições que promovam isso oficialmente, né? Para termos essa comunicação progressista, libertária, sem ninguém nos dizer o que pode, o que não pode, a partir das premissas do Livro dos Médiuns. Isso nós vamos fazer um livrinho, um manualzinho e vamos multiplicar. Mas então, uma vez por mês eu venho da praia, onde eu fico muito com meu marido nos finais de semana, por uma questão de saúde dele, e eu venho da praia para fazer essa mediúnica. E no caminho eu tenho alguns museus, então como o ônibus chega antes, eu não venho de carro, eu venho de ônibus. Ele chega antes, eu aproveito para ir visitar algum museu. E nesse caso, né, ontem eu aproveitei para ir ver uma exposição que não estava aberta ainda no Museu Lazar Segal. Não é de hoje que eu tenho interesse na União Soviética, quando ainda era União Soviética, né? Agora o Lazar, né, ele é nascido na Lituânia. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me emocionar ao ver a diferença das pinturas dele, né, das gravuras e dos desenhos na fase mais europeia e depois de algum tempo no Brasil. E neste momento tumultuoso que nós estamos vivendo, com todo esse ataque a tudo, mas na última semana em especial da Amazônia, eu resolvi fazer um link com algumas questões importantes, justamente porque ontem um jovem de 16 anos, que eu tenho um amor imenso, publicou nas redes dele uma fala que é muito simbólica do que está se passando com essa geração mais jovem em diferentes níveis. Era um post de mulheres com o atual presidente, cujo nome eu não digo, e lá falava que a Amazônia não era o pulmão do mundo. E falava mais outras inverdades nessa linha das notícias falsas que nós já conhecemos, que são promovidas por essas pessoas. Mas aí eu fui buscar tudo isso, fui revisitar todas essas diferentes vertentes no caminho de espiritualidade. Então, primeiro eu fui vendo que o Lazar, né, quando ele chegou no Brasil, ele já era conhecido do Mário de Andrade. O Mário seguia, né, a sua arte e o tinha em alta estima. Tanto é que tem um trecho numa bibliografia que está aí no link que eu li, que diz assim, o Mário diz assim em determinado momento: minha alma começou a dançar e dança ainda ao saber que o Lazar Segal traria os seus trabalhos originais para o Brasil. Então, alma, né? Não é a alma que provavelmente o Mário estava falando de Andrade, mas é a alma que também me dá sentido à minha alma. Então, o Lazar teve contato com Anita Malfatti, com Tarsila do Amaral. Ele fez de ser brasileiro uma opção pessoal, né? Ficou aqui no Brasil e com isso talvez não tenha
tido o mesmo olhar da Europa, né? Se hoje nós já estamos ficando menores aos olhos do mundo com essas pessoas no governo, imagine naquela época. Mas ele foi um vanguardista, um modernista, uma pessoa progressista, como nós nos intitulamos aqui. E nós sabemos que esse caminho não é fácil, nem na arte, nem na espiritualidade. Tanto é que ele idealizou a SPAM, que era um movimento justamente para transformar a arte, para a arte se modernizar, e foi ofendido, foi perseguido pelos integralistas, até não poder mais. Então, toda essa. Teve uma transformação psicológica nele com o Brasil que a gente vê nos quadros dele. Eu não sou especialista em arte, muito pelo contrário, mas coincidentemente, né, o nome dele, a biógrafa dele, que é Vera, ela nos diz isso no livro. O nome Segal e Chagall tem a mesma raiz. Querem dizer violeta, porque na Idade Média as pessoas não tinham sobrenome. Quer dizer violeta, mas o Segal sempre se negava a falar sobre o Chagall, justamente talvez pela localização. O Chagall teve toda a importância que teve. Mas ele foi muito permeado pela questão da arte e política. Tem um artigo dele que eu localizei numa revista acadêmica de maio de 1943, quando ele diz sobre os modernos e os inovadores do seu tempo e como eles eram perseguidos, né? Então tem um trecho que eu li lá que ele fala que parece que é atual, porque como nós estamos vivendo essa nova Idade Média, onde o conhecimento é refutado, onde a natureza é deixada de lado, onde tudo é posto como se não importasse, ele diz assim, é muito atual, para você ver como ele estava passando por um momento talvez similar ao nosso. Ele diz: o Brasil e todas as suas forças materiais e espirituais, esses espirituais eu faço questão de grifar, se acham empenhadas ao lado das Nações Unidas na luta contra as forças da barbárie, destruição e retrocesso, desencadeadas em uma escala nunca vista contra o mundo. Quando no momento como este tentam incentivar preconceitos raciais e étnicos, fomentar ódios, lançar a discórdia e a confusão e, sob o pretexto da crítica, adotam a terminologia de propaganda das nações do eixo e aplicam em sentido injurioso a um artista e a sua produção os rótulos de russo, judeu, arte degenerada. Não pode haver dúvida quanto aos verdadeiros sentimentos políticos que animam os autores de tais críticas de arte de onde o vento sopra. Então ele foi muito perseguido. E nós estamos nesse momento de perseguição. E aí eu pensei, vou procurar uma tradição que seja totalmente voltada ao conhecimento. E caiu nas minhas mãos um livro da Ana, eu vou deixar o sobrenome aí na descrição, porque eu não sei se eu vou falar certo, Spikovsky. Eu já falei dela quando eu falei do Janusz Korczak, que é Educação e Talmud, a Ética dos Pais, que é um livro. Na verdade, é uma composição de Mishnah que ela fez uma releitura sobre a ótica da educação, né? E é muito importante porque esses textos de Mishnah, eles coincidem com o período da ocupação do Império Romano. E o resultado de tudo isso é um processo, é uma atualização da educação segundo esses conceitos tradicionais do judaísmo. Por que eu fiquei pensando nisso? Porque para o judeu, o conhecimento, quem adquire conhecimento e quem transmite o conhecimento são de uma importância fundamental. Quando nós vemos um jovem de 16 anos reproduzindo esta fala dos pais de que a Amazônia não é importante, que isso é só para atacar o presidente, nós podemos ver que nós estamos, de certa forma, tendo uma falha nessa educação com os jovens, né? nesse conceito do saber com os jovens. E como nós podemos mudar isso? Né? Como que nós podemos distribuir esse conhecimento cada vez mais,
tentando de alguma forma minimizar esses estragos, porque esses jovens estão ouvindo isso e não estão tendo ninguém que se oponha a isso. No caso, eu me opus ao post, não, com muito amor, com muita afetividade, mas eu me coloquei como que chorando e o jovem não retrucou, o que já é um bom sinal. Então, o que nós podemos trabalhar, principalmente na questão da espiritualidade? E isso foi um aprendizado com este post especificamente de um jovem que eu tenho em alta estima. Então, que muitas vezes a comunicação pela palavra, isso eles falam, a Ana fala no livro dela, da Ética dos Pais, ela nem sempre é adequada. Porque muitas vezes o silêncio fala mais. E para nós espíritas, nós temos até uma frase tradicional que diz assim: o silêncio é uma prece. Tudo bem que é uma frase que é usada muito pelo movimento conservador para calar as pessoas. Mas se nós fizermos uma releitura progressista nesse silêncio é uma prece, no sentido de ouvir a si mesmo, e essas vozes silenciosas vão nos trazendo a inteligência, o raciocínio, o pensamento, a afetividade, um contato, uma religação, religação com o plano espiritual, talvez nós consigamos, de alguma forma, ter contato com estes jovens que estão nesse contexto de ignorância, no sentido de desconhecimento do potencial da Amazônia e de tantos outros assuntos, e que muitas vezes são até terraplanistas e tudo mais, mas nutrindo esses jovens com um amor em que nós possamos ser mestres espirituais. E através dessa relação de igualdade, ela não precisa ser hierárquica, nós também nos coloquemos, como a Ana nos traz nesse livro, numa condição de aprendermos com esses jovens. E nesta troca, nesse estímulo às pessoas, nós podemos chegar num interrelacionamento que me lembra até, e a Ana cita isso, Carl Rogers, ou seja, um relacionamento baseado no respeito, na compreensão empática e no apreço, que também está lá nos Mishnás que ela nos deu. E daí eu fui lembrando que um dos meus livros de infância favoritos era um romance espírita, e eu chorava cada vez que eu lia esse romance, chamado Paulo e Estevão, que era quando o Paulo, de Saulo, perseguidor de cristãos, né, se transformava no Paulo de Tarso. E eu fui dar uma pesquisada na ótica da igreja, né, católica. Eu achei uma entrevista muito bacana do padre Carlos Mesters, que vai estar escrevendo um livro aí da espiritualidade do Lula conosco, onde ele atualiza Paulo, né? E eu pensei que essa atualização de Paulo também pudesse nos trazer uma aproximação com todos esses jovens que acabam se perdendo, né? Por exemplo, tem perguntas, é como se ele mesmo estivesse entrevistando Paulo. Então ele diz assim: Paulo, de que forma foi a conversão para Cristo? Ela modificou os seus planos? De que forma modificou isso? E aí tem a resposta, né? Como cidadão de Tarso e cidadão de Roma, com formação superior, eu perdi tudo, né? Perdi os judeus, mudei de classe, em vez de empregador me tornei empregado, e um trabalhador assalariado, com aspecto de escravo, trabalhando com as mãos para não morrer de fome. Mas aí tudo isso pode parecer muito ruim, mas quando nós pensamos nos ganhos, né, de Paulo em termos de espiritualidade, talvez nós pudéssemos de alguma forma despertar esses jovens para outros valores, morais e espirituais. E talvez a arte seja um destes valores. Então, toda essa conversa é para a gente chegar num caminho que me parece que é bastante oportuno, que é um caminho de uma educação para uma espiritualidade plural. Eu vou falar
num educador que eu tenho mais proximidade, que é o Herculano Pires, que trouxe a pedagogia espírita, que hoje quem leva essa bandeira é a Dora Encontre. Mas ele vai falar na pedagogia de Jesus. E acho que essa pedagogia de Jesus, até para quem não tem Jesus na sua espiritualidade, ela pode servir no sentido de que ela é amorosa, afetiva. Então, Jesus nos mostra, né, constantemente uma qualidade de um educador perfeito, porque ele tem recursos pedagógicos que conduzem o educando com feliz e profunda alegria à verdade essencial dos seus ensinos. Por isso que ele vai sacudindo, despertando as consciências adormecidas do seu próprio povo, que estava asfixiado pelo peso excessivo da lei mosaica, né, de uma política imperialista da época. E nós estamos vivendo esse imperialismo novamente. E os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Parece que Carl Rogers, né, não estou dizendo que ele fez isso porque eu não tenho a menor condição, mas Carl Rogers, quando nos diz para ouvir as pessoas empaticamente, está retomando isso. Ele pronuncia suas palavras de forma compreensível a todos, ou seja, ele é simples. É uma pedagogia gradual, não prevê saltos, né? Por exemplo, uma carinha de choro na rede social é um ensinamento gradual através do silêncio, através da imagem. Ele não cai em precipitações, semeia sempre algumas sementes para que germinem, frutifiquem. Ele diz: tenho muito a te dizer, mas ainda não é tempo. Nós espíritas temos esses fundamentos, né, como se tem no Talmud, na Torá, através desses Mishnás, né, dos judeus. Nós temos isso num livro que se chama o Livro dos Espíritos. Nós estudamos esse livro no Caminhos do Espiritismo, junto com o Orfã e com todas as pessoas do Sejus. Mas o Livro dos Espíritos não é só um repositório de informações, né, a serviço da didática espírita, mas é um manual de aperfeiçoamento humano com aspecto filosófico. Ele é aberto. Ele é aberto com algumas diretrizes, como a questão da existência de Deus, o problema da criação, situa o homem no contexto universal, demonstra sua natureza espiritual, não sujeita à destruição da morte ao fim de tudo, investiga o mundo após a morte, revela a lei da reencarnação progressiva e teológica, estuda a relação dos espíritos com os homens, descobre a lei de adoração, a lei de evolução, a lei do trabalho e tantas outras leis que nós estudamos. Então, ele é um manual de educação integral. E daí eu fiquei pensando como nós poderíamos fazer isso. E me veio à mente, voltando à Rússia, que foi onde a gente começou pela União Soviética, na verdade passamos pela Lituânia com o Lazar Segal, agora chegamos à Rússia. A Rússia dos anos 20 tinha a figura de um pedagogo que enfrentou grandes lutas, que era Makarenko, né? E ele transformou, e o Herculano vai nos trazer essa figura também nos livros dele, as colônias correcionais de menores em verdadeiras escolas. Foi combatido por todo mundo, foi criticado, mas ele não recuou nos seus esforços. Então, hoje, esse convite desse Paz e Bem aqui, que nós começamos pela arte, que nós passamos pela pedagogia e estamos aqui, é um convite para que nós, enquanto comunidade Paz e Bem, possamos pensar novas formas de espiritualidade para despertar essa geração que está vindo neste formato medieval, sem conhecer o básico do que existe, porque assim, me parece que a partir desse novo olhar afetivo, desse papel que cada um de nós pode fazer como mestres, entre aspas, nós possamos construir as bases de um novo momento lá na frente, para que não cheguemos em 2022 ou em outras datas, quando nós tenhamos as questões políticas aí associadas, sem termos minimamente tentado nos aproximar desses grupos. Claro que nós enfrentaremos barreiras, né? Barreiras de
pais, barreiras de tantas pessoas que ainda acreditam nesse ataque ao conhecimento que vem sendo disseminado. Mas nós precisamos lembrar que quando nós estamos aqui num canal que fala de espiritualidade, dentro daquilo que nós acreditamos, nós encontramos forças. Eu encontro em Deus, encontro em Jesus. Cada um é bem-vindo a encontrar dentro da sua raiz de espiritualidade. Mas que juntos, se nós promovermos esta união e tentarmos amorosamente reconduzir esses jovens, existe uma possibilidade. E para isso também é fundamental que nós falemos de um mecenato, né? De um mecenato para quem tem condições, não é todo mundo. O Herculano fala de um mecenato espírita, mas se não for algo milionário, algo que exijam grandes quantias nesses tempos difíceis, que seja algo que preserve. Hoje em dia nós temos a internet, então nós podemos sensibilizar os jovens reproduzindo, né, aquilo que existe de arte. Se não conseguimos os levar a museus, a determinadas coisas, porque acabamos competindo com tanta coisa, que nós possamos tentar sensibilizar esses jovens com as ferramentas que eles estão agora, nesse momento, usando, que seja via Instagram, via, né, o que nós pudermos, mas que nós façamos esse exercício conjunto de tentar resgatar essas mentes, essas pessoas. E eu prometi que eu ia falar sobre a genialidade do Lula na entrevista ao Mauro, quando ele disse que fazendeiros e bolsonaristas estavam incendiando a Amazônia. E como é que nós vemos isso? Nós vemos isso pela essa genialidade, né, de uma pessoa que veio sem informação básica, mas que tem tanta sabedoria, pela ótica da reencarnação. Então, ainda bem que nós temos alguém com extremo bom senso nos liderando e nos conduzindo, e que nós possamos multiplicar essa experiência com muito amor e carinho. Creio que já falei demais. Vou pedir para nós fazermos aquele exercício de expirarmos. Eu, pessoalmente, costumo sempre expirar, porque eu tenho um grau de ansiedade maior, então expirarmos. Inspirarmos e nos enchermos de alegria, para que seja um dia de paz, de bem, de amorosidade e que possamos estar juntos espiritualmente. Um beijo grande, gente. Paz e bem. Tem caminhos do Espiritismo. Hoje a gente tem estreia. Fique conosco às 7 da manhã. Se você puder, clique, compartilha, dê o seu curtir e faça uma doação solidária. Um beijo grande.